Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bom? Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do nosso roteiro pela Toscana, que teve base em Siena. Pessoal, para quem acompanha o último vídeo, nós alugamos um carro em Florença para fazer todo esse trajeto da Toscana. E o que aconselhamos muito, aluguem um carro que facilita muito a vida de vocês. Fora que é maravilhoso andar naquelas ruas da Toscana ali, contemplando a paisagem, vale muito a pena. Após toda a visita em Florença ali, que nós mostramos para vocês no outro vídeo, fomos até Siena. E a paisagem assim é maravilhosa, a gente passa por aqueles vinhedos, parece que você está no cenário de um filme, então é muito gostoso, né? De novo, andar de carro pela Toscana é incrível. Antes de chegarmos em Siena, nós passamos uma cidadezinha muito bonita, muito legal, chamada San Gimignano. É uma cidade medieval que é famosa pelas torres, né? Que no período medieval as famílias construíam torres altas, né? Que era sinal de poder. Então a cidade assim é toda preservada daquele período, é uma cidade muito turística, mas é muito bonita, vale muito a pena. Essa cidadezinha ela é bem bacana para tirar muitas fotos. Existe um ponto da cidade ali, esses muros medievais, que desses muros você pode ver o horizonte da cidade. Você pode ver toda a Toscana e tirar muitas fotos. É bem bonito, é bem legal. E após essa parte, né, de tirar as fotos, de conhecer a cidade um pouquinho ali, logo na entrada dela, nós já, como a gente chegou lá no período do almoço, nós já procuramos um restaurante para almoçar. Como ali no centrinho estava muito cheio, né, estava bem lotado, a gente começou a andar em umas ruas paralelas, que também é bacana de visitar, e acabamos achando um restaurante muito legal, muito bom, com a comida deliciosa. Maravilhosa, foi o meu ravioli mais gostoso que eu já comi. O melhor da nossa vida. Sim, muito bom, gente. A massa, o molho deles é algo que vocês têm que experimentar para entender o que a gente está falando. Apesar da cidade ser muito bonita, ser um lugar realmente maravilhoso, em algumas horas você consegue conhecer tudo. Então você não precisa tirar o dia inteiro para ficar em San Gimignano. Tanto que ao conhecer a cidade, passamos algumas horas lá, pegamos o carro, tem estacionamento próximo da cidade também, tá? Isso vale ser ressaltado. Pegamos o carro e fomos, enfim, até Siena, na nossa hospedagem. E é claro, contemplando toda aquela estrada, toda aquela região da Toscana que é sensacional. Nossa hospedagem em Siena foi surpreendente. Podemos dizer que foi a melhor de toda a nossa viagem. Uma casa ampla, grande de verdade, ainda mais pelo preço que a gente pagou, achamos bem barato, pelo tamanho da casa, uma casa completa, tinha tudo que você imaginar nessa casa, um lugar maravilhoso, um clima, para quem ainda procura um clima bem tranquilo, de paz, que nem a gente queria encontrar, nossa, foi completo. E fora a anfitriã, que foi uma pessoa maravilhosa, simpática, falava português fluente. Ela é italiana, mas fala o português fluente, porque ela trabalhou alguns anos da vida dela aqui no Brasil. Então realmente foi um lugar que ficou marcado na nossa viagem e nos nossos corações. Verdade. E a gente escolheu assim um pouquinho afastado da cidade, mas nem tão distante, mas numa área bem tranquila, assim. Tanto é que o quintal, assim, era muito gostoso. Você se sentia, assim, uma fazenda, vinícola. Vinícola. Como se fosse uma vinícola. Então, muito gostoso mesmo. A gente recomenda muito essa hospedagem. E no segundo dia, a gente tinha programado conhecer 3 cidades medievais. Montalcino, Montepulciano e Montenigione. Montalcino, que é conhecido pelo aquele vinho famoso, né? Brunello de Montalcino. Pessoal, o quão importante é alugar o carro, mais uma vez. Essas cidadezinhas,
elas ficavam cerca de 40 a 50 minutos de distância uma da outra. E são cidades que realmente vale a pena conhecer. Tudo nesse estilo medieval, cidades realmente muito bonitinhas, que tem que ter no seu pacote ali de viagem. Porém, para você fazer por transporte público ou turismo, ou aqueles ônibus de turismo, fica bem inviável. Então é importante vocês alugarem um carro que vocês tenham essa comodidade de ir para onde vocês quiserem e poder visitar cada cidade num dia só. Você pode tirar todo um dia para fazer esse passeio. Você não precisa ficar perder 2, 3 dias da sua viagem para visitar todas essas cidades. Em um dia só você consegue fazer todas essas cidades. E assim, elas são lindas, mas assim, elas são muito parecidas, né? Sim. Se você tiver sem tempo mesmo, aí a gente aconselha você fazer uma ou duas. Eu acho que San Gimignano é muito importante fazer. E se eu tivesse que escolher entre essas 3 que eu falei, né? A gente escolheria Monteriggioni. Por quê? Porque ela é a que tem o caminho mais bonito, como se fosse uma serra, né? Porque elas ficam no alto, cidadezinhas bem altas. Então você vai subindo aquelas ruazinhas da Toscana e tem uma vista assim maravilhosa de lá de cima. Então, se você tiver com tempo, vale a pena conhecer todas, mas se você tiver sem tempo, você escolhe uma ou duas. Bom, e após toda essa maratona, né, nas cidades medievais, resolvemos voltar para o nosso hotel, né, para tomar um banho, descansarmos um pouco, e à noite fomos conhecer o centro ali de Siena. Um lugar bem gostoso também, não tem tanta coisa assim para fazer, mas vale a pena para ficar o registro da viagem de vocês estarem visitando essa região ali do centro de Siena. E nessa noite de Siena, onde visitamos o centro, a gente finalmente comeu uma pizza italiana. Até então a gente não tinha ainda experimentado a pizza italiana. E sinceramente eu prefiro a nossa. Nós somos de São Paulo, né? Então, sinceramente, a gente preferiu a nossa aqui de São Paulo. Mas é boa. É boa, é gostosa, vale a pena experimentar. Mas se a gente for fazer um ranking, né? A pizza de São Paulo é melhor. A comida da Itália em si é maravilhosa, é sensacional. É a melhor culinária que até hoje eu experimentei. Porém, a pizza, eu fico com a nossa. Aqui se come uma pizza inteira, olha como vem. Não vem cortada, chega inteira no prato pra você. Você vai cortando e comendo do jeito que você quiser. Pode pegar com a mão. Essa foi a nossa segunda parte do roteiro pela Toscana. Ao todo, na Toscana, nós ficamos 4 dias, né? Os dois primeiros com base em Florença. Para quem não assistiu o vídeo, dá uma olhadinha no vídeo, tem várias dicas bacanas, não deixem de assistir. E a segunda parte, que foi com base em Siena, né? Foi muito gostoso, assim, ficou marcado na nossa viagem à Toscana. É um lugar que a gente quer muito voltar. Então, pessoal, não percam o próximo vídeo, onde fomos para Veneza e vamos mostrar algumas coisas de Veneza. Também é uma cidade muito legal, muito bacana de se conhecer, que tem que estar no roteiro de vocês. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe, divulgue para amigos, familiares. E se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.